Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Júlio César. Dá uma olhada aí na tela no tema da nossa aula de hoje. Olha só, nós vamos trabalhar com razões trigonométricas no triângulo retângulo. Tranquilo, né? Mas antes, não se esqueçam, se inscrevam aí no nosso canal, ative o sininho para mais aulas como essa e dá aquele like aí na nossa aula, beleza? Então, na tela com vocês, o nosso desafio de hoje, ó, seno, cosseno e tangente. Por que importam, né? Vamos ver isso então nessa aula, beleza? Então acompanha comigo aqui na tela, olha só. As razões trigonométricas no triângulo retângulo. A gente vai trabalhar com as três principais aí, beleza? O seno, o cosseno e a tangente. Tranquilo? Bem, olha só. Eu vou mostrar para vocês que essas razões trigonométricas no triângulo retângulo são relações matemáticas que envolvem os comprimentos dos lados do triângulo. No caso aqui, a gente vai estar trabalhando com o triângulo retângulo. Aquele triângulo que possui um ângulo cuja medida é de 90 graus. Tranquilo, né? Bem, eu coloquei na tela para vocês então esse triângulo. Bem aqui eu estou indicando, né, o ângulo de 90 graus, certo? Que a gente chama de ângulo reto. Beleza? E aí, olha só, eu vou chamar esse triângulo de triângulo ABC, beleza? Aí eu vou destacar aqui um ângulo só dele, vou chamar esse ângulo de ângulo alfa, e o outro ângulo de ângulo beta. Eles são os ângulos agudos aí desse triângulo. Eles são complementares, né? Porque a soma deles vai dar 90 graus, tranquilo? Já que o outro ângulo é reto, beleza? E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Portanto, se eu tenho um ângulo reto de 90, sobra que alfa mais beta também dá 90. Portanto, são complementares. Beleza? Bem, a respeito do triângulo, esse lado maior aí que eu destaquei para vocês na tela, a gente chama ele de hipotenusa. É facinho identificar a hipotenusa, é o lado maior. Ou simplesmente o lado que fica oposto aqui ao ângulo reto, de frente ao ângulo reto, beleza? Então, os dois lados que sobram, tirando a hipotenusa, nós chamamos de cateto, beleza? Então tá aí, dois catetos e o lado maior, a hipotenusa. Então é nesse triângulo que nós vamos estar trabalhando aí com as razões trigonométricas. Bem, continuando, eu vou mostrar aqui para vocês então que estas razões elas são fundamentais na trigonometria e são usadas para resolver problemas relacionados a ângulos e distâncias. E aí as três principais são o seno, o cosseno e a tangente. Tranquilo? Bem, o seno, como que eu vou calcular o seno relativo a um ângulo? Eu coloquei aqui para vocês na tela o seno relativo ao ângulo alfa aqui, ó. Esse ângulo aqui do nosso triângulo, beleza? Então, toda vez que eu quiser calcular o seno relativo a um ângulo, eu vou fazer o quê? Pegar a medida do cateto oposto a esse ângulo e dividir pela hipotenusa, beleza? Essa é a forma de você estar calculando a razão seno. Agora, a razão cosseno relativa a um ângulo, no caso aqui a gente pegou novamente o ângulo alfa, vai ser o quê? A medida do cateto adjacente, é aquele cateto que está colado aqui com o ângulo certo? Alfa, no caso, dividido pela hipotenusa. Essa é a forma que nós usamos para calcular o cosseno. E a tangente, né, relativa a um ângulo, no caso aqui eu peguei novamente o ângulo alfa, basta você dividir o cateto oposto a esse ângulo pelo cateto adjacente. Lembrando que o cateto adjacente é esse cateto que fica coladinho aqui, esse lado que fica coladinho ao ângulo de referência. No caso aqui, o nosso ângulo de referência é alfa. Bem tranquilo, né? Bem, agora eu vou mostrar para vocês que essas razões trigonométricas podem ser calculadas de uma forma bem simples, com os ditos ângulos notáveis, certo? Que são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus, beleza? Então, olha só, o seno do ângulo de 30 graus vai valer 1/2. O seno de 45
né? E o de 60 eu vou mostrar para vocês depois, porque eu vou mostrar um detalhe aqui para vocês. Ó. Eu já até coloquei aqui para vocês na tabela, que o cosseno de 60 também vale 1/2. O que isso quer dizer? O seno de 30 e o cosseno de 60 tem o mesmo valor. Mas se você olhar, né, o ângulo de 30 graus, ele é complementar com o ângulo de 60 graus. Então, a gente já tem uma propriedade aí nessa tabela, que o seno e o cosseno de ângulos complementares são iguais. Então, o seno de 30, quem é o complementar de 30? Quanto que falta para 90? 60. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Bem tranquilo isso, né? Olha só, o seno e o cosseno de 45, como 45 é complementar com ele mesmo, se o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno também vai ser, beleza? Agora, olha só, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 30 graus, já que eles são complementares, tem o mesmo valor, raiz de 3 sobre 2. E aí, se eu quiser calcular a tangente desses ângulos, existe uma forma também de a gente estar calculando a tangente, certo? Nesse caso, basta você dividir, né, o valor do seno do ângulo pelo cosseno. Então, quando eu dividir esses valores, eu vou obter tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 graus, 1, e a tangente de 60 graus, raiz de 3. Bem tranquilo, né? E aí, a resolução de triângulos e retângulos envolve algumas coisas bem legais que você pode estar resolvendo aí em exercícios, tá bom? Por exemplo, resolver um triângulo retângulo implica determinar seus lados e ângulos, que são os elementos básicos aí. Se no triângulo retângulo você conhece um ângulo só, olha só, e um de seus lados, você pode determinar os outros lados tranquilo, beleza? Então, olha só no triângulo retângulo ao lado aí. A gente conhece, vamos supor que a gente conhece a medida do ângulo θ aqui, beleza? Desse ângulo. E também conhecemos a hipotenusa, que eu vou chamar de H maiúsculo aqui, certo? Através desses dois valores aqui, eu vou encontrar o comprimento dos catetos. Um eu chamei de A e o outro eu chamei de B. Aqui, ó. Beleza? Como que a gente vai fazer isso? Vamos ver, então. Olha só. Se eu aplicar o seno de θ, é o cateto oposto, que está de frente para ele, dividido pela hipotenusa, que é o H. Então, vai ficar assim, ó. A sobre H. E aí, se eu multiplicar cruzado isso aqui, ó, vou colocar 1 aqui embaixo do seno de θ, multiplica cruzado, fica 1 vezes A, que é A, igual a H vezes seno de θ. Beleza? Essa relação, ela vai me dar, então, já esse cateto A aí. Tranquilo? Olha só. Vou colocar na tela aí para vocês. Agora, se eu quiser calcular o outro cateto B, olha só, eu vou usar o cosseno do ângulo θ, que é o cateto adjacente, que é esse aqui, ó, está colado no ângulo B, dividido pela hipotenusa H. Tranquilo? Isso vai me dar cosseno de θ igual a B sobre H. Novamente, se eu multiplicar cruzado, eu vou obter que B é igual a H vezes cosseno de θ. Essa relação nos possibilita achar o valor do cateto B. Tranquilo? Bem, agora um desafio bem rápido aí para vocês na tela. Usando essas relações trigonométricas que eu acabei de apresentar para vocês, vamos calcular o valor de x e de y aí nesses triângulos. Beleza? Olha só, vamos começar então na nossa solução com o triângulo da letra A. Beleza? Vamos lá. Então, o ângulo de referência aqui é de 30 graus. E eu quero achar o valor de x e de y. Beleza, então olha só, se eu calcular a tangente de 30 graus, eu vou ter cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus? Aqui, ó, de frente para ele, é igual a 10, beleza? E quem é o cateto adjacente? Colado no ângulo de 30 aqui, é o x. Então vai ficar assim, ó. Eu sei pela minha tabelinha anterior, né, que o quê?
que a tangente de 30, olha só, vamos olhar lá. Ela vale quanto? Vale raiz de 3 sobre 3, beleza? Então, eu coloquei aqui no lugar da raiz de 30, raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto é 10 e o adjacente é x. Multiplicando cruzado, eu vou obter x raiz de 3 igual a 30. Passa esse raiz de 3 dividindo para o segundo membro, fica 30 dividido por raiz de 3. Vou racionalizar, né, multiplicar o denominador e o numerador pela raiz de 3, olha só. E eu vou obter 30 raiz de 3 sobre 3, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é 9 e raiz quadrada de 9 é 3. Ainda simplificando, eu vou dividir o 30 por 3. Então, vai ficar x é igual a 10 raiz de 3. Então, já achei o valor do x aí. Agora, eu vou achar o valor de quem? Do y. Olha só, vou pegar o seno de 30 graus. Tranquilo? Bem, se você olhar lá na nossa tabelinha, o seno de 30 graus é quanto? Volta lá. Vale meio. Tranquilo? Então, aqui eu vou substituir. No lugar de seno de 30 graus, eu vou colocar meio. Beleza. O cateto oposto é 10 e a hipotenusa é y. Então, multiplicando o cruzado, eu tenho 1 vezes y igual a 2 vezes 10. Portanto, y é igual a 20. Bem tranquilo, né? Bem, agora, na letra B, o triângulo da letra B, o ângulo de referência aqui agora é quem? 60 graus. Então, eu vou ter o seno de 60, certo? Quanto que vale o seno de 60? Olha lá na nossa tabelinha. Vale raiz de 3 sobre 2. Beleza? Bem, voltando aqui, eu vou substituir, então, essa parte aqui do seno de 60 por raiz de 3 sobre 2, que é igual ao cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 12. Multiplicando o cruzado, eu tenho 2 vezes x igual a 12 vezes raiz de 3. Passa esse 2 para o segundo membro dividindo. Eu tenho 12 raiz de 3 dividido por 2. X é igual a 6 raiz de 3. Bem tranquilo, né? Agora o y, como que eu vou achar o y? Eu vou usar essa razão, o cosseno de 60 graus, que é o cateto adjacente, né? Que é esse aqui é o y, que está colado no ângulo, sobre a hipotenusa, que é 12. Olhando a nossa tabelinha novamente, o cosseno de 60, ele é o quê? 1 meio, certo? E aí, voltando lá, eu vou substituir, né, esse cosseno de 60, né, por 1 meio, e vou mostrar para vocês, então, essa multiplicação cruzada que a gente vai fazer aqui. Olha só. Cosseno de 60 vale 1 meio, o cateto adjacente vale y e a hipotenusa 12. Multiplicando o cruzado, eu tenho 2 vezes y, que é 2y, igual a 1 vezes 12, que é 12. Passando esse 2 para o segundo membro e dividindo, eu tenho y é igual a 12 dividido por 2, portanto, meu y é igual a 6. Finalizado aí o nosso desafio. O que é que nós aprendemos nessa aula? Sobre as 3 principais razões trigonométricas no triângulo retângulo: o seno, o cosseno e a tangente. Beleza? Aprendemos também a calcular essas razões com os ângulos notáveis de 30 graus, 45 graus e 60 graus. E por último, resolvemos uma atividade aí para reforçar o nosso conhecimento. Beleza? É isso aí. A nossa aula vai ficando por aqui. Até a próxima.